Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje nós vamos falar sobre tecnologia e como evitar os excessos de aparelhos eletrônicos nas mãos das crianças. Estão aqui no estúdio a psicóloga Maria Inês Sibel e a professora de violino da Escola de Música de Brasília, Luísa Volpini. Como este programa está sendo gravado, hoje nós não teremos a participação dos telespectadores. Muito boa noite, Maria Inês, bem-vinda. Boa noite. Professora Luísa, muito bem-vinda ao Rio Grande do Sul, a Montenegro, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, está sendo um prazer estar aqui. Maria Inês, que é psicóloga, eu começo te perguntando o seguinte: hoje é muito comum nós vermos os pais se perguntando com relação à tecnologia e a relação com as crianças, desde bem pequenas. A tecnologia é um problema ou o que tem que ser contido são os excessos? Nós não podemos, nos dias atuais, considerar problema, porque é o que existe, é a evolução, o excesso, sim, né? As crianças, porque a tecnologia, ela é encantadora, tanto para nós também, né? Porque nós também usamos muito, mas para a criança é encantador. A rapidez da informação, a rapidez da comunicação com outros jovens, outras, né, crianças entre si, os jogos, os games, isso é muito encantador. Só o que precisa realmente é o controle dos pais. Os pais precisam estar vendo o que os filhos estão usando na internet, eles precisam dar limites de tempo, né? Precisa dar limites de tempo, isso é super importante. E eles são responsáveis. Eles são responsáveis o que a criança utiliza na internet e eles são responsáveis pelo que a criança compartilha na internet. E até porque tem uma coisa interessante também, como mesmo diz, com relação a o que como a gente utiliza a tecnologia, e a criança é muito educada por exemplo, né? Claro. E se ela vê os pais ali naturalmente utilizando, não há como demonizar isso para a criança, né? E não dá para dizer que é uma coisa ruim, porque é a nossa realidade. Todos nós, é uma evolução e não dá para voltar atrás, né? Mas nós temos que ajudar aos pais e as crianças a ter controle disso, isso sim é necessário. E considerar que é importante também sair de casa, brincar, dar um horário para a criança utilizar essa coisa fantástica que é a internet. Nós não podemos dizer que não. Os jogos desenvolvem muito raciocínio, mas não é um bicho-papão total. Mas há necessidade dos pais controlarem isso, sim. Na área da música também, né, Luísa? A internet facilita uma série de coisas, né? Nossa, a informação, a troca de experiências, o aprendizado todo pela internet, o que aparece de alunos que aprendi violino pelo YouTube. Sabe? É impressionante, sabe? Eles chegam fazendo o teste para entrar na escola. Como que você aprendeu o instrumento? Pelo YouTube, né? Na internet. Incrível. Todo mundo, sabe, é um exercício entre expor o que você está fazendo, né, e divulgar o trabalho, e você também vai ver, vai se interessar. Então, cada um, quando você faz uma busca, uma pesquisa para saber como iniciação no violino, por exemplo, que é a minha área, tem muitas pessoas que iniciam e querem falar sobre tudo, sabe, do violino, dá o passo a passo bem descritivo, às vezes até muito fácil, impedindo que a cognição apareça, assim, sabe, desperte por si só, sabe, de tanta informação que é dada, assim, né? Então, o aluno que quer aprender, às vezes ele fica só em função daquele conteúdo que já está tão aberto, né? Tão explícito ali para ele, né? Ele não tem muito trabalho de pensar e, então, se eu colocar isso o dedo não inibe aqui... um pouco a criatividade dele? Às vezes, sim. Mas, às vezes, também tem outros canais que eu já vi, que eu brinco muito, né?
que é um canal de um professor asiático, né, que ele segue a mesma metodologia que eu utilizo, que é o método Suzuki. Ele é um professor Suzuki, e o método Suzuki tem 10 volumes de violino. E ele gravou todos os livros, filmou tudo em 3 velocidades, cada música. E aí eu estou vendo que meu aluno está chegando em casa, na aula, cada hora com uma música. Uau! Como é que está o estudo em casa, né? Vamos conversar. Aí eu descobri, a mãe dele me passou o site que ia, aí eu fui, estudei o site, e o professor, ele não fala nada, absolutamente nada. É tudo por imitação. O aluno fica lá, sabe? E passou a tocar que nem ele, né? Aí você vê, é um inibidor da criatividade? Não é. O método Suzuki, né, Luísa, que é um negócio fantástico, porque envolve muito a família no processo de aprendizado do instrumento por parte do aluno, né? Isso, a família, o meio que você trabalha com, o ambiente que você oferece para o aluno, né, que a família se compromete em oferecer para o aluno, ou seja, você trazer a música para dentro de casa, você vai escutar a música todos os dias, né, é como o aprendizado da língua materna, você tem que falar muito português com sua criança para que ela comece a falar também, né? E todo mundo fala, sem perceber, acaba falando, elogiando, brincando, né? E quando vê, a criancinha de 2 anos já está falando um monte. Ai, meu filho fala tudo com 2 anos, né? A mesma coisa é com o instrumento. Isso já foi comprovado, né? É por imitação, é pelo ambiente, né? É pela constância, né? Que vão acontecendo essa arte naturalmente nas crianças, né? E tem muitos questionamentos em relação a isso, mas assim, o fruto, né, quando a gente vê uma criança tocando muito bem, sabe, ou tocando violino e estando feliz e brincando e tudo, é genial, eu acho, né? Porque ela usou muita parte, muito potencial dela cognitivo para aprender aquilo tudo, né? Através do quê? Do carinho, sabe? Dos pais de estarem juntos, da imitação, né? Da constância toda, porque não é fácil, gente, a gente iniciar um aluno de 2, 3 anos e de repente ele está aí, a família se dispuser para a fazer o ambiente todo, realmente exige, sabe, mas muita também, vontade. né, Luísa, é provado que a audição é dentro da mãe, ainda na gestação, é a primeiro sensação, que é desenvolvida, a audição. Então a criança já sai mais madura para o aprendizado, e crianças que aprendem música de 0 até 5, antes de 5 anos, ela desenvolve o lobo frontal muito mais, ela desenvolve muitas características, lógica e abstratos que outra criança não desenvolve. Sim. Né? Então é fantástico, assim, os pais se darem conta que às vezes eles não precisam ser exímios músicos, mas desenvolver essa sensibilidade, desenvolver ou já começa por ouvir a canção da mamãe, de naná, os brinquedos infantis, eles já vêm com ruídos, vêm com música, né? Qualquer brinquedo infantil, Fisher-Price, aí que são os menos destrutivos, né? Que são os mais fortes, todos vêm com luzinhas e musiquinhas, não é? Para poder estimular, quer dizer, isso aí as pessoas pensantes da vida já se deram conta disso, né? Que tudo e quanto mais estimula, até os 5 anos de idade, tu desenvolve o lobo frontal e consegue muito mais recurso, né? É verdade. É a percepção que vai amadurecendo, né? Você vai oferecendo elementos sonoros, rítmicos, música e tudo, e o ambiente que você vai promovendo e provocando a sensibilidade, eu acho que é importante, né? Sim, deixar, com certeza, para ajudar você, oportunizar, né? Para ajudar vocês, olha só, bem com relação ao que a gente está falando aqui, uma reportagem recente no portal Raízes diz o seguinte: muitos pais, para calar os filhos ou para manter sossegados,
Não hesitam em dar-lhes um tablet ou um smartphone, que é isso mesmo, às vezes é uma válvula de escape para a criança se aquietar. Mas nada de mais errado, de acordo com as últimas descobertas. Álvaro Bilbao, que é neuropsicólogo espanhol, autor do livro El Cerebro del Niño, explicado aos padres, ou seja, o cérebro da criança explicado aos pais, diz que se querem ter filhos mais inteligentes, tem que tirar o iPad e dar-lhes um instrumento musical. Claro que aqui tirar o iPad é uma coisa radical, o que a gente quer dizer que acrescente, uma né? o tempo todo, né? Oportunize, eu acho, né? Além da música, eu acho que oportunizar também esporte, oportunizar uma luta marcial, porque aquela energia que a criança tem, ela passa o dia inteiro só mexendo o dedo, né? Ou então o controle remoto, olhando YouTube, eles preferem muito mais YouTube do que qualquer outra coisa, porque é muito variado, é muito criativo. E com isso, eles não desenvolvem uma coordenação motora adequada. Então, se eles vão pegar um instrumento musical direto, eles vão ter dificuldade, precisa trabalhar desde o início. E a música é fantástica nisso aí. A música começa a desenvolver a concentração, né? Começa a desenvolver a sensibilidade, começa a desenvolver, inclusive, a matemática começa pela música, né? Dos tempos, né? Tom, semitom, não sei como é que vocês chamam isso, mas, notas, né? Isso é matemática, né? Sim. E a música tem muito de matemática. O foco, crianças com hiperatividade, a música é fantástica, porque ela exige concentração, ela exige foco, né? Eu penso assim também, que de fato existem os games, e às vezes eu jogo um game para entender o que acontece. O que atrai tanto. Por que atrai. E realmente é um entretenimento que a gente fica ali, não, vou de novo, sabe? Até... E aí eu uso essas imagens, faço essas comparações, trago toda essa experiência para a aula. Porque a gente pode fazer uma aula, sabe, de conquistas, de habilidades na música, sabe, e comparar com um game, por exemplo, entendeu? Porque eu sei que a maioria deles ali, gente, vamos ver, olha, nossa concentração tem que voltar para cá. Como um game, vocês não vão ficar sempre na primeira fase, sabe, que ninguém aguenta, sabe? E aqui, aí eu... sou mais, o meu jogo é bem difícil, né? Tipo assim, vocês não têm, só tem 2 vidas para conseguir isso. Aí todo mundo, sabe? Então começa a se esforçar. Deles, né? É uma linguagem, porque usar se a mesma linguagem. Essa é uma das maneiras que eu gosto de trabalhar, porque eles estão, aquela é a experiência deles, só que eles ainda não se deram conta que muitas vezes a cabeça fica dentro daquele universo do game e não faz mais nada. Você é tão permissivo a ficar tentando. Quantas vezes você vai tentar até pegar o jeito? É a repetição, né? E na arte, na música e no aprendizado de várias coisas, a gente também tem repetição, né? A gente, vamos tocar essa música, essa passagem aqui, quantas vezes? 10 vezes? 15? Tudo isso? Mas você já se deu conta quantas vezes você tentou fazer aquela curva no carrinho ou apertar? Foi muito mais. Hoje mesmo, vindo para cá com os alunos, aí no avião, experimenta esse. Aí tinha um carrinho e eu fiz assim, mas mexe um pouquinho o negócio, bum! Assim, em menos de 20 segundos eu tentei umas 10 vezes, porque era só fazer e dava errado. E ele fica ali até acertar, né? Até descobrir a técnica para isso. Milímetro para o lado, a nota pode não sair como deveria. Pois olha só. Então, sabendo disso, sabe, dessas nuances de movimento e tudo mais, eu puxo, sabe, para falar isso. A linguagem deles é super interessante. E aí, assim, eu penso que o tablet, o smartphone, realmente é um veículo de entrada e saída de muitas coisas, sabe? Não são só games. E eis o perigo e o porquê que a gente tem falado tanto sobre isso, né? Também, assim, de você deixar o aluno totalmente desconcentrado, só focado numa coisa que não vai te dar muito. Mas se pensar também na tecnologia do movimento, sabe, da sensibilidade, de como fazer a sua mão se mexer e um mundo de coisas acontecer ali, aquilo
É incrível, não é? Se a gente, para fazer, assim, pensar que há 50 anos atrás era máquina de escrever e você tinha que teclar muito, sabe? E agora você só faz assim, já sai a palavra toda e é uma economia de movimentos, tudo, né? E é uma outra técnica. Ou pegando um outro né? exemplo, olha só, de acesso ao conhecimento, por exemplo. Um aluno de violino, há 30 anos atrás, se ele tivesse uma dúvida, ele teria que ir até a biblioteca da cidade, provavelmente, para acessar. Então, bom, se fosse no final de semana, ele teria que esperar até segunda. Mas hoje, ele pega a internet, ele pega o YouTube, como você assistiu ali no início, e em questão de poucos segundos ou minutos no máximo, ele vai ter ali 10, 20, 30 opções de vídeos respondendo às suas dúvidas. Então, isso também, isso muda muito. Mas eu ia te perguntar, Marinês, uma outra coisa, com relação a esse link de que os pais muitas vezes acabam utilizando esses recursos eletrônicos como uma forma de aquietar as crianças e tal. É muito difícil de impor limites às crianças? Cada vez mais. Cada vez mais difícil. Porque um dos motivos que as crianças ficam dentro de casa olhando televisão, YouTube, que nem sempre tem tudo que precisa, porque às vezes os acessos são perigosos até. Nós estamos falando da parte boa do YouTube, mas tem coisas que realmente as crianças não deveriam acessar, mas os pais trabalham. A realidade é essa, a segurança não existe. Então, eles preferem deixar seus filhos dentro de casa, fazendo jogos o dia inteiro, mas os filhos estão ali, do que deixar eles andar de bicicleta, do que deixar acontecer alguma coisa. Então, esse é um dos motivos que a gente está vendo na prática. Eu vejo isso na prática do consultório, mas eu não posso deixar meu filho sair andar de bicicleta. Eu tenho medo, já roubaram um boné dele, já roubaram a bicicleta dele, já tiraram os tênis dele. Então, os pais, para a segurança dos filhos, deixam eles dentro de casa. Às vezes tem uma avó morando perto, às vezes tem uma tia que toma um pouco cuidado, às vezes tem alguém durante um período, né? Mas isso também acontece. Limites. Limites é uma das coisas mais difíceis, porque os pais confundem em ser bons pais, em ser parceiros com amigos dos filhos. Os pais não são amigos, eles são pais. Eles são obrigados a dar o limite para os filhos, a orientar o que eles podem ou não fazer. Porque hoje em dia a gurizada, os jovens, eles não convivem só com os pais, eles estão o dia inteiro na internet convivendo com os outros amigos. E isto impõe neles o desejo de fazer tudo, né? Então, eu tenho falado muito com pais, assim, vocês podem ser pais legais, tudo bem, mas vocês são pais. E o limite e a educação fica do lado do amor. Se vocês amam realmente esse filho, vocês precisam dar limites. E o limite também começa por eles. Eles têm que demonstrar isso, que eles, quando é horário de estar em casa, eles estão em casa. Quando é horário deles desligarem o tablet deles e o celular deles para dar atenção para os filhos, isso tem que acontecer. Então, o limite está muito ligado ao modelo que os pais estão dando. Certo. Por isso que hoje está tão difícil, né? Não existe uma coisa linear certa, existem tantas influências nos jovens, nas crianças também, mas o fulano faz, e daí? Não, ele pode fazer, mas tu não vai fazer. E de ter essa coragem de dizer isso é amor puro. E vale para o professor também, né? Sim, com certeza. Também tem que portar-se como uma liderança, né? Sim, e também por limites, como exemplo, como tudo. Se eu não posso ser uma professora que atenda o celular na aula e fique também, sabe, conversando e passando e deixando ele tocar ou qualquer coisa assim, ou deixar jogos na sala, sabe? Aí vem os combinados, né, das aulas, de como que a gente faz, que também deve acontecer em casa, né? Olha, gente, aqui a gente tem 45 minutos de aula, a gente tem que aproveitar muito. Se você ainda fica atendendo, sabe? E é assim, é uma exposição, não sei, é um pouco... uma segurança
que os pais querem ter, às vezes, sabe, de controle, um controle, sabe, excessivo, né, porque os alunos estão na aula e os pais estão ligando para saber, sabe, aí o menino está, professora, minha mãe, posso atender? Não, agora não, ela sabe que você está aqui, sabe. E se isso começa a acontecer com muita frequência, a gente conversa e tudo. Mas se abrir, aí você vê como que está esse cuidado todo. Mas é um cuidado também que se você não coloca os limites e não sabe o que está acontecendo daquele aparelhinho, a gente não sabe a dimensão que ele tá, que ela está tomando, né? Mas na sala de aula, sim, gente, tem que ter muitas regras, muitos combinados e muitas provocações para que o aluno venha para a aula. Quando os pais entregam o aluno ou o seu filho ou para uma escola ou por um professor particular que vai dar aula, ele tem que entrar no ritmo daquela organização. O professor vai dizer, a escola, né, vai dizer, aqui o sistema é esse, quer deixar teu filho aqui, é assim. O professor que atende individual, ou eu que atendo em consultório, é assim que funciona. Né? Agora tem uma pergunta aqui. Então eles precisam entender, os pais também têm que ter esse limite, né? Porque isso é uma angústia muito grande que a gente entende pela insegurança. Eles às vezes não confiam muito nos filhos, achando que ele vai sair de lá, ele vai dar banda por aí, né? Então tem que haver combinações muito claras. Tem uma pergunta aqui que a gente já está assim, caminhando para o final do programa que eu preciso fazer, que é a seguinte. A gente ouve muito pessoas falando o seguinte: as crianças de hoje são muito mais espertas do que outros tempos. São mais espertas? Ou é a percepção que mudou? Não sei, é que as informações são tão rápidas, né? A gente tem essa noção mesmo. Eu não sei se existe um estudo de dizer que eles são mais espertos, até muita informação, né? Elas estão assim, bombardeadas o tempo todo de informações. O que pode até ser um problema de excesso também, né? Total. Pode sobrecarregar, estressar a criança. Então, de repente você vê as crianças conversando sobre assuntos, sabe, com muito mais detalhes, não tanta profundidade, mas muitos detalhes, sabe, sobre qualquer assunto. Sim. Simplesmente, sabe, ou esportes e atividades que antigamente pra gente, nossa, eu tô com a aluna que eu soube ontem que ela está fazendo arco e flecha. Pois é, aí você fica assim, uau. Para coordenação motora é bom, pode Não, deixar. é excelente, todas as atividades, mas se a gente pensar há 10 anos, 20 anos atrás, arco e flecha. Deixa isso pro Robin Hood. Daqui a pouco preocupadas, né? Conversamos sobre esses assuntos, mas daqui a pouco preocupadas, que geram estresse grande para a criança. Né? Porque criança tem que brincar, né? Fundamentalmente a criança tem que ser criança, né? Tem que ser criança. Pode ter responsabilidades, pode evidente, né? Ter essas atividades todas, mas não pode deixar de ser criança. E às vezes dentro do que ela tem perto mesmo, sabe? Não precisa buscar grandes coisas. É porque como a informação vem, sabe? E de repente você olha, nossa, eu li lá no Harry Potter que tem um arco e flecha, aí eu posso fazer um curso de arco e flecha aqui. Beleza, todo mundo, sabe, pode ter esse acesso ou não. Mas, às vezes, descer e ficar no parque e andar de bicicleta também é super legal, né? E despreocupar-se também é importante. Justamente, aproveitar o que está aqui no movimento, no seu ambiente. Luísa, muitíssimo obrigado. Eu disse que eu ia passar voando. Muito obrigado. Realmente, prazer obrigada. Espero ter contribuído demais. Com tudo Espero aqui. que tenha gostado. Com certeza. Inês, muito obrado. Obrigada, agradeço também. Prazer tê-la aqui com a gente. Sempre estaria à disposição. É um assunto muito grande. Sim, nós teremos outras oportunidades. Com a Inês é um pouquinho mais fácil, porque ela está mais perto. Com certeza, mas é muito bom que a gente esteja falando sobre isso, sabe, ótimo. Cada vez mais. E eu também acho assim que Rapidinho. Tá. Não, mas pode complementar. Que as coisas não são isoladas, a música, a arte, o comportamento emocional, as coisas estão todas interligadas, né? Tudo. Então é isso que a gente precisa valorizar. Tá ótimo. Ficamos por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debate. Até lá!